Eu nunca vou ser crente, eu não gosto de crente. No quartel, a minha fama se espalhou, porque cada grupo de recrutamento que entrava, eu como instrutor de educação física, eu fazia sempre questão de dizer assim: tem crente aqui no meio da tropa? Eu uso sempre esta expressão. Os bichinhos inocentes pensavam que eu era crente. Aí se identificava, talvez dizia assim: ele vai ajudar a gente. Aí quando ele se identificava, dizia: vocês vão comer o pão que o diabo amassou na minha mão. Eu persegui crente, eu maltratei crente, eu prendi crente, eu bati em crente. Só que no recrutamento de 88, uma tropa de 145 homens que estava entrando no 7º pelotão de polícia do exército, eu perguntei: tem crente aqui? E houve um silêncio como aqui está. Mas de repente o silêncio foi rompido por um grito: permissão para falar. E eu gritei: saia de forma e se apresente. Aquele rapaz saiu de forma, ficou na minha frente, juntou os cachos, bateu a mão na coxa e disse: eu sou o recruta Felipe, e quero lhe dizer que eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eu olhei para ele e disse assim: só tem você de crente? Ele disse: não, tem outros crentes aí no meio, mas estão com medo da tua fama. E eu disse: você não está com medo da minha fama? Ele disse: eu não. Ele disse: por quê? Porque eu sei a quem eu sirvo. Naquele dia eu disse: só você vai comer o pão que o diabo amassou. E ele disse: permissão para falar de novo. Eu disse: fala, Felipe. Ele disse: eu vou comer o pão que o diabo amassou na sua mão, mas me permita fazer um gesto. E Felipe simplesmente fez isso aqui. Ele ficou assim por cerca de alguns segundos. E eu olhei o recruta e disse: tá, ficou doido, soldado? Ele disse: não, senhor, olhe para o meu joelho, por favor. E eu olhei para o joelho dele. Ele disse: a partir de hoje o teu nome estará gravado como tatuagem nos meus joelhos, e eu estarei orando em cima de ti, para que o Deus que eu sirvo tenha um encontro contigo e mude a sua história de vida. E sabe o que eu disse a ele aquele dia? A oração de crente não pega em mim, porque eu tenho o corpo fechado por São Cosme e Damião. Eu não conhecia que a Bíblia diz lá em Apocalipse que ele tem a chave que abre qualquer porta, e a porta que ele abre, ainda que alguém tenha muita força, não consegue fechar. Eu persegui aquele moço enquanto eu pude, até que um dia eu fui convidado a acompanhar o general de brigada aqui em Natal, como segurança dele, aí a Brasília com ele. Eu saí de casa de 4 da manhã, morava ali na rua da delegacia, e vim subindo até a Avenida Everaldo Breves, de frente aos blocos da aeronáutica, onde tinha uma parada de ônibus, e o ônibus passava de 4h15, e eu saí de casa de 4 horas. Mas quando eu vou chegando na parada, irmã Ivete, tem uma menina lá de 7 anos de idade, chamada Ana Luísa, e a mãe dela. Quando eu entrei debaixo da marquise, estava chovendo, uma chuva fina. Lembro-me como se fosse hoje. A menina disse: mãe, este é o homem que eu sonhei. E de tanto ouvir Dalvanira dizer as coisas de crente, como Deus agia no meio dos crentes, o primeiro sentimento que desceu foi: esse negócio aí é de crente, quer ver a bomba? Fiquei do lado esquerdo da parada, elas duas do lado direito, eu aqui, olhando de rabo de olho, bem magrinho, pesava 76 quilos. De repente a mãe dizia assim: tem certeza que foi com ele que você sonhou? Ela disse: foi. E a mãe disse: vai lá que eu vou ficar aqui na intercessão. E aquela menina veio andando na minha direção, parou e disse: moço, bom dia. Eu me virei para ela, pequenininha, vestidinha de chita, chinelo havaiana. Ela disse: eu não lhe conheço. E eu disse: é verdade, mas o Deus que eu sirvo lhe conhece, e me mandou aqui lhe dar um recado. E eu olhei para ela e disse: você é crente? Ela disse: eu falei: eu não gosto de crente. Ela disse: eu não perguntei isso. Eu dei um passo para trás e falei: a cena pequena é atrevida, né? Ela riu, olhou para a mãe e disse: eu tenho um recado de Deus para você. E eu disse: eu não quero receber recado de Deus. Ela olhou para a mãe dela, aquele olhar que você pede socorro sem sair uma palavra da sua boca. A mãe dela entendeu, se levantou e disse: moço, bom dia. Essa menina que os teus olhos menosprezam tem 7 anos de idade.
O meu esposo é militar, que nem o senhor está de serviço hoje. Lá em casa somos eu, ela e um filho que ficou dormindo. Mas desde as 2 da manhã que esta menina acordou, foi ao meu quarto e disse: mãe, Deus me deu um sonho. E no sonho tinha um homem. E este homem vai estar de 4 horas da manhã na parada de ônibus de frente aos blocos da aeronáutica, na rua Everaldo Breves. E Deus mandou eu ir lá. E eu creio naquilo que Deus fala com a minha filha, porque ela foi batizada com o Espírito Santo desde os 5 anos de idade. Não custa nada o senhor ouvir ela. Eu disse: pode falar. A menina deu um passinho para frente, ajeitou o vestido, apontou o dedo para mim: Deus manda lhe dizer que vai lhe quebrar. Eu disse: como é que é? Você sabe quem eu sou? Ela disse: não. Eu falei: eu vou lhe dizer, sua atrevida. Eu sou faixa preta de taekwondo, judô e jiu-jitsu. Eu já fui segurança do Papa João Paulo II por 1 ano e meio. Eu fiz um curso de atirador de elite na SWAT dos Estados Unidos. Eu sou sniper brasileiro. Eu nunca apanhei de ninguém. Ela riu e disse assim: você pode ser o que você quer, mas quando meu Deus descer e lhe encontrar, Ele vai lhe quebrar. E sabe qual foi a minha resposta a ela? Duvido. Eu nunca apanhei de ninguém. Ela disse: vamos ver se Ele não vai lhe quebrar. Passei 15 dias em Brasília com aquilo na mente: Deus vai lhe quebrar, Deus vai lhe quebrar, Deus vai lhe quebrar. Voltei, Dalvanira preparou aquela janta. Eu sentado na mesa jantando, eu disse: nega, deixa eu lhe dizer uma coisa. Me encontrei com uma crentezinha baixinha, atrevida e magra. E não é que ela veio com uma história que Deus vai me quebrar. Quando eu disse isso, irmã Ivete, Dalvanira se levantou, me abraçou pelas costas, me deu um beijo na careca e disse: filho, aceite a Jesus. E eu disse: por quê? Porque eu cresci em cultos domésticos e eu ouvi sempre a irmã Julinha dizendo: Deus vela no cumprimento da sua palavra. Se Deus te escolheu como alvo, Ele vai lhe pegar um dia. E eu simplesmente tirei a mão de Dalvanira e disse: perdi a fome. E Deus que apareça. Parece que você não conhece mais o homem que tem dentro de casa. Só que 6 meses depois, lá está eu indo para o quartel. 4 horas da manhã eu começo a subir a rua. A 50 metros da parada eu paro e digo: não acredito. Quem está lá? Ana Luísa e a mãe dela. E eu disse: quer ver? Eu vou chegar lá, vai ser a mesma coisa. Ela vai se levantar, vai dizer: mãe, é este o homem. Mãe, eu tenho um recado para ele. Aí eu passei a minha mochila para a mão esquerda. Olhe para mim. Fechei a mão direita. Comecei a andar dizendo: eu nunca bati numa mulher. Mas hoje, se aquela menina se levantar e dizer que tem um recado, eu dou um cascudo nela. Se a mãe se meter a besta, pelo menos um empurrão eu dou. Olha a inércia, a minha loucura, sem conhecer as escrituras. São Cosme e Damião, vem comigo. Ô São Cosme e Damião, vem comigo. Porque se ela se levantar, eu pego ela. Mas quando eu fui chegando debaixo da marquise que eu entrei, Ana Luísa se levantou. Simplesmente gritou: mãe, o homem chegou. E já veio andando na minha direção. Parou na minha frente, estendeu a mãozinha esquerda e segurou no colarinho da minha farda e me puxou. Eu desse tamanho me curvei e com a ponta do dedinho da mão direita ela passou aqui no meu nariz e começou a perguntar assim: quem é você? Você está pensando que é o que nesta terra, se não um pó em cinza diante do Deus que eu sirvo? Ela me soltou, deu 2 tapinhas e disse assim: me respeite. Pensas tu que o meu Deus não viu tu parar lá embaixo e olhar aqui para cima e chamar esses 2 demônios para lhe acompanhar, dizendo: se eu me levantasse ia me dar um cascudo? Agora desce, tu é homem. Lá Exurimandagaia. Eu olhei para ela, parei e disse: eu tocar em você, o que acontece? Ela disse: lembra que há 6 meses atrás eu estive aqui e eu lhe disse que Deus vai lhe quebrar? Eu disse: se você tocar em mim, o meu Deus muda de opinião. Eu disse: por quê? Ela disse: porque eu sou cidadão do céu.
lavada e remida pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E se você tocar em mim, você estará tocando na menina dos olhos de Deus. Aí eu abaixei a bola, abaixei o tom de voz e perguntei: qual é o recado? E ela disse: Deus manda dizer que antes que esta tarde termine, Ele vai lhe quebrar. E você vai ter que reconhecer quem lhe quebrou. Você sabe o que é ser provado? Eu fui aquele dia. Cheguei no quartel, fui convidado a fazer a pista de PPM. Quem aqui foi militar no TAF? Nós temos uma pista de obstáculos que o penúltimo obstáculo é uma escada de 7,5 metros a 8 metros de altura, conforme o quartel. Uma escada que você sobe na sua normalidade, passa a perna, desce 2, 3 degraus e pula do meio dela para baixo. Mas eu sempre fui doido. Sempre subia, passava a perna e pulava lá de cima e sempre deu certo. Mas naquele dia, quando eu subi, que eu passei a perna, é para quem crê, eu vi uma mão aparecer. E essa mão só encostou em mim. E eu caí de 7,5 metros de altura com as costas no chão. Apaguei. Acordei de 4:30 da tarde, no 7º HGUR de Natal, com Dalvanira do lado, meu pai, minha mãe, o coronel Santos Filhos, que era o comandante do 7º Batalhão de Infantaria Motorizada, meu tio, irmão da minha mãe, Capitão Ferra, que era ortopedista e neurocirurgião do exército na época. E depois de meia hora de acordado, eu lembro que o meu pai disse: pode falar, ele é forte. E o capitão olhou para mim e disse assim: Robson, você caiu e quebrou a coluna em 3 partes. E nunca mais você vai andar. E eu comecei a chorar pela primeira vez como homem. Mamãe, que nunca tinha me visto chorar, minha esposa, chegaram para mim: você está chorando por quê? Eu disse: Dal, lembra da menina que eu disse que se encontrou comigo? E que ela disse que Deus ia me quebrar? Ela disse: lembro, pois eu me encontrei com ela hoje de manhã de novo. E ela disse que antes que esta tarde terminasse, Deus ia me quebrar. E que eu ia ter que reconhecer quem me quebrou. E eu chorava e soluçava, olhava para o céu e disse: Deus, tu me quebrou. Só que aí o efeito surgiu ao contrário e diziam: vamos aceitar Jesus. Eu agora perguntava: que Deus é esse que diz que nos ama e tem que nos quebrar? Não, mas Deus é amor. Que amor é esse? Que tem que ferir, que tem que quebrar, que tem que maltratar. Meus sonhos foram frustrados, o trauma desceu. Para piorar a situação, um dia de domingo, Dalvanira não foi me visitar. E pense numa coisa ruim, aprenda isso: é dia de domingo para quem tem família no hospital sem receber visita. É um abandono. Você vê todo mundo com visita e você lá sem ninguém para conversar. Dalvanira não foi, eu disse: pronto. Até a mulher que eu escolhi me abandonou. Mas na segunda-feira, logo de manhã, por ser segurança do general, nós tínhamos alguns privilégios. Entra a Dalvanira na enfermaria e atrás dela a irmã Francineuda Queiroz, o irmão Canidé Queiroz e o pastor Raimundo João de Santana. Dalvanira entrou com aquela turma de gente e disse: amor, eu não vim lhe visitar ontem, porque estava vendo um trabalho da UMADEP em Parnamirim, e eu me reconciliei com Deus. Ela disse: está vendo aqui o pastor Raimundo? No meio do povo que aceitou a Jesus, ele desceu do púlpito. Eu fui a única jovem casada que ele abraçou, e no abraço que ele me deu, ele disse: moça, não te preocupa, porque eu quebrei o teu esposo, mas no tempo certo darei uma coluna nova a ele e farei ele andar o Brasil, dizendo que eu sou. No final do abraço ele disse: eu quero conhecer o teu marido.
Pastor Santana naquela manhã pregou para mim com tanta veracidade que a última palavra dele, a minha irmã Ivete, foi: Deus quer lhe dar uma coluna nova. Aí eu raciocinei, rapaz, se ele disse que ia me quebrar, quebrou. Se ele está dizendo que vai me dar uma coluna, vai dar. Então eu aceito ele. Quando ele me der a coluna, eu volto a fazer o que eu fazia. Eu quero aceitar Jesus. Pastor Santana orou, e a última coisa que foi frisada pelo irmão Canidé e a irmã Francineuda foi: Deus quer ter intimidade contigo. Você pode olhar para alguém e dizer isto: Deus quer ter intimidade contigo. Deus quer ter intimidade com você, moço. Aí eu perguntei: como é que se tem intimidade com Ele? E o pastor Santana disse: lendo a Bíblia. Porque lendo ela, você verá a boca de Deus aberta falando contigo. Segundo, ore a Ele. E eu disse: o que é oração? Ele disse: é conversar como eu estou conversando com você. Aí eu disse: é coisa de doido. Porque conversar com o Senhor, tudo bem, eu estou vendo, mas como é que eu vou conversar com alguém que eu não vejo? Ele disse: converse e veja se Ele não vai falar com você. Só que aí eles foram embora, e eu termino aqui. 6 horas da noite, irmã Ivete, dentro da enfermaria, eu disse: esses crentes são parada. Diz que para me conhecer eu tenho que ler a Bíblia, e nenhuma Bíblia deixaram para mim. Aí eu: não, mas eu me lembrei que eles disseram que se eu conversar com ele, ele ouve. Aí eu fechei meus olhos. No dia 22 de agosto de 89, fiz minha primeira oração dizendo: Deus, se Tu existes, e se Tu és o Deus da Bíblia que me quebrou, me dá uma Bíblia de presente ainda hoje, e envia alguém para ler ela para mim. Quando deu 8 horas da noite, o oficial de dia bate na porta do quarto. Ele entra, olha para mim, e a primeira pergunta foi: Viana, tu agora é crente? E eu nem sabia o significado, mas me lembrei do que Felipe disse e Ana Luísa disse: eu sou crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sabia nem o que era. Aí ele disse assim, depois que bateu em muita gente, depois que prendeu, agora é crente, né? Eu disse: é. Mas o que foi? Ele disse assim: é porque parou um carro aí na frente do hospital e desceu uma irmã descabelada e chegou na recepção e entregou esse presente aqui e disse: entrega lá no quarto de número 7. Diga ao paciente que é resposta de oração. E eu disse a ele: rasga aí o papel. E ele rasgou, era uma Bíblia dada por Deus. Tenho ela até hoje, tenho mais ciúme dela do que de Dalvanira. Foi Deus que me deu. Ele disse: é uma Bíblia. Eu chorei, disse assim: Ele ouve oração, e além de ouvir, responde. Guarda ela aí para mim. Ele abriu a escrivaninha do lado da cama, colocou a Bíblia dentro, fechou e saiu. Deu 9, deu 10, deu 11 da noite. Eu disse: Deus, quem vai ler a Bíblia para mim? De repente o tenente bate na porta, o oficial de dia olha e diz: Viana, não veio ninguém da tua família dormir com você? Eu disse: não. Ele disse: então você vai me fazer um favor. Eu disse: qual? Tem um soldado aí que levou um tiro lá na Praia do Meio, e o hospital está lotado, já é mais de 11 horas. A gente não quer reportar ele para outra unidade. Então deixa ele dormir aqui no seu quarto. Amanhã a gente vê para onde vai mandar ele. E eu disse: pode trazer o rapaz. Quando trouxeram o rapaz na cadeira de roda, que ele entrou no quarto, que ele olhou para a cama, ele disparou em línguas estranhas. Quem era? Felipe. Por que ele disparou em língua? Porque quando vinham trazendo ele, dizia assim: fique tranquilo que você vai ficar no quarto que tem um crente aleijado. Ele não vai fazer mal nenhum a você. E Felipe disse que quando a cadeira de roda passou pela porta, que ele olhou para a cama e viu que era eu que tinha maltratado ele, ele disse: valeu ter tatuado o nome dele no meu joelho. Quando colocaram ele do lado da minha cama, que a porta fechou, eu só ouvi um gemido misturado com línguas estranhas que eu não sabia o que era. Arregalei os olhos.
Quando eu vi Felipe, estava do lado da minha cama, abrindo a gaveta, pegando a Bíblia, se escorando na cama e disse assim: Deus lhe ama tanto que me permitiu levar um tiro para que eu estivesse aqui lendo as escrituras para ti. Ei, lá na mão, Shuribadai. Vou lhe dar uma coluna nova, eu quero. Se for tão rápido como ele disse que ia me quebrar e quebrou, eu pego a coluna e volto a fazer o que eu fazia. Mas sabe quanto tempo eu fiquei de cadeira de roda? 2 anos. E dá o do meu lado. Em 2 anos eu li a Bíblia 3 vezes. Hoje eu já li ela 39 vezes. E continuo lendo, porque continuo curioso para saber quem me quebrou. Aí um dia meu estado piora. 1,85 m, eu fiquei com 46 quilos em cima de uma cadeira de roda. Osso coberto por pele. E o general aqui de Natal conseguiu um neurocirurgião. Eu estava na cidade do Rio de Janeiro dando um simpósio de neurocirurgia para que ele viesse ao estado de Recife, porque Natal não tinha condições. E eu fui transferido de Natal para Recife para ser examinado por aquele neurocirurgião, Dr. Carlos Bralen. Só que eu pensei assim: eu vou de avião. Só que aí eu fui de ambulância. Só que a ambulância saindo de Tirol tinha que passar em Parnamirim. E eu disse: passa lá em casa. Eu morava do lado do Foto Lira, para me ver minha esposa, talvez eu não volte. Eu sempre tive medo de hospital. E Dalvanira juntou uma turma de crente para me esperar na porta de casa, irmã Ivete. E quando a ambulância falou que a porta se abriu, o filho do doutor Samuel, um jovem também chamado Samuel, 14 anos de idade, pulou dentro da ambulância, colocou a mão no meu peito e disse: assim diz o Senhor, está indo a esta viagem, entrarás naquele hospital, mas a partir de hoje conte 45 dias, porque o Senhor te fará pular que nem bezerro novo, e o nome dele será glorificado dentro daquele hospital. A porta fechou, seguimos viagem. Cheguei em Abreu em Lima, no 7º HGUR de Abreu em Lima, Recife, às 3h30 da tarde. O horário de visita terminava às 4h. E quando eu estou no leito de uma enfermaria, eu questionei, falei: não, eu quero um quarto particular, como eu tinha lá em Natal. Aí Deus falou comigo: ei rapaz, fique quieto, quem manda em você agora sou eu. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer na frente de todo mundo. Então fique aqui, se aquiete. Parei de questionar, me colocaram num leito com 70 outros homens. Quando de repente, faltando 5 minutos para as 4, entra um jovem vindo do círculo de oração de Abreu em Lima, chamado Ismael. Aquele jovem entra na enfermaria correndo, vai direto à minha cama, coloca a mão no meu peito e assim: assim diz o Senhor. Como ele disse ele na saída de Natal, te diz ele na chegada nesse estado: dentro de 45 dias pulará que nem bezerro novo, e eu estarei aqui para pular contigo e dizer que só o Senhor é Deus. Ismael sumiu. 15 dias depois chega o doutor Luiz Carlos, 15 dias mais de exame. Aí o doutor dá o braço a torcer, pastor Bernardino, e diz: ninguém fará você andar. Eu vou operar a sua coluna, vou lhe rasgar, me explicou a cirurgia. Vou lhe abrir do pé da nuca ao pé da cintura. Serão 12 horas de cirurgia. Vou apenas trocar as vértebras que quebrou por vértebras portíceras, para amenizar as dores, mas ninguém vai você andar. Só que agora eu era crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Agora eu era pentecostal. Agora eu conhecia quem me quebrou. E eu levantei o dedinho: doutor, posso falar? Ele pode. Deus disse que daqui a 45 dias eu vou pular. Doutor Luiz Carlos se afastou e disse assim: deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu falei: diga. Eu não gosto de crente. Eu disse: deixa eu lhe dizer outra. Eu também dizia isso, mas agora ando cantando: sou um dos tais, sou um dos tais, sou um dos tais.
doutor Carlos disse: olha, vou lhe tratar como paciente comum e você me trata como seu médico. Vamos deixar esse negócio de que eu falei, não posso mais. Eu agora tenho que falar do amor dele. Eu agora preciso proclamar que ele quebra, mas que ele cura quem ele feriu. Aí eu disse: mas como se você está aí aleijado? E eu já disse que ninguém faz você andar. Eu disse: tá bom, vamos ver. Tal dia eu venho para fazer a cirurgia. Ele foi embora. E eu chamei o enfermeiro e disse: vai lá no claviculário, abra a gavetinha, pegue a minha ficha, veja o dia que eu entrei aqui até o dia da cirurgia, quantos dias faz, e corre para me dizer. O moço foi e voltou e disse: no dia da cirurgia vai fazer 45 dias que você está aqui. Eu disse: eu vou pular. No dia da cirurgia, irmã Ivete, deu meia-noite, entrando o quarto, quinto dia. De meia-noite aos 3 eu comecei a dar glória. Glória a Deus. Aleluia. Papai está aqui. Ele chegou. De vez em quando o oficial de dia vinha: rapaz, lá de baixo a gente escuta: Deus, está na hora de dormir. Eu disse: não posso, ele está aqui. De 3 horas da manhã piorou a situação. Eu deitado na minha cama, olhando para o teto, eu vi as telhas se mexerem de cima da minha cama. Um bocado de telha se afastou para a direita, outro bocado para a esquerda, e de repente entrou uma bolinha de fogo. Passou pelaquele buraco, rodeou a enfermaria todinha, parou em cima da minha cama, cresceu um pouquinho, e de dentro dela saiu uma voz que dizia assim: eu cheguei para te socorrer. Aí naquele dia Deus me disse assim: vou eu te dar uma coluna nova, para tapar a boca dos teus pais e dos teus avós, que já lhe benzeram, que já trouxeram mãe de Nar, e ninguém fez você andar. Pensas tu que eu não vejo quando teu pai diz à tua mãe: ele agora é crente, e mesmo sendo crente está lá aleijado, o que adiantou ser crente? Mas eu vou dar a minha resposta como silêncio. Mas no dia, quem vai fazer o milagre sou eu. Aí Deus me disse: está vendo o médico que veio lhe operar? Eu persigo a ele há 22 anos. E há 22 anos ele nega a minha existência. Mas eu vou provar para ele que ele nunca fez ninguém andar. Mas eu vou fazer você pular na frente dele, usando a própria boca dele. E eu agora conversando com Deus: como vai ser isso? E Deus disse: médico nenhum, pastor Bernardino é da área da enfermagem, vem buscar o doente na enfermaria para levar para a sala de cirurgia. É os enfermeiros que vêm, preparam, e o médico vai com a junta médica e vai lá para a sala de cirurgia esperar ele. Mas eu vou fazer o doutor Luiz Carlos entrar aqui na enfermaria. Eu vou fazer ele rodear a sua cama junto com os médicos que vão lhe observar. E nesta hora eu vou criar uma situação que ele vai olhar para ti e vai dizer: se tu é crente, e se o teu Deus que aqui está pode lhe curar, que ele faça você pular daí agora. E nesta hora, veja o que eu vou fazer. 6 da manhã, o enfermeiro chegou para me pegar. Me deram um banho de gato, botaram aquela roupa que atrás a gente fica peladão. Quando deu 6h40, o enfermeiro me colocaram noutra cama e disseram: vamos. Quando ele disse vamos, quem entra na enfermaria é o doutor Luiz Carlos, com uma prancheta debaixo do braço, acompanhado por outros 3 médicos. O enfermeiro olhou: o que você está fazendo aqui? Ele disse: não sei, eu vim olhar o crente aí. E conversando comigo, ele disse: está nervoso? Eu disse: não, porque eu vou pular. Homem, tu está com essa história ainda? Eu disse: eu vou pular. Ele disse: homem, ninguém vai fazer você andar. Eu falei: vai. Quem? Eu falei: ele está aqui. Quando ele disse: vamos, aí um grito entrou. A enfermaria tinha 2 portas imensas, e da porta do lado direito, mais perto do meu leito, uma voz gritou assim: eu cheguei e vim pular com você.
Quando eu dei uma olhadinha assim de rabo de olho, quem estava lá? Ismael, de paletó e gravata, com a Bíblia debaixo do braço e já assim na porta. É hoje. Deus mandou eu vir pular com você hoje. Aí o médico olhou e disse: que bagunça é essa aqui? Hospital militar, 7 da manhã, não é o horário de visita. Por onde esse moleque passou? O enfermeiro soltou a cama: quer que eu bote ele para fora? O médico disse: bota. O enfermeiro deu um passo, deu 2, deu 3, parou, olhou para Ismael pulando, olhou para mim na cama e falou: doutor, eu sou afastado do evangelho e já quero voltar para Jesus, porque eu estou sentindo a presença dele aqui dentro, coisa que eu não sentia há muitos anos. E o enfermeiro disse: vai acontecer um milagre aqui na manhã deste dia. Carlos Eduardo Barros, primo de Aline Barros, 3º sargento do exército na época, servia naquele estado, estava como sargento de dia. Carlos entrou pela porta com a mão no coldre, em cima da pistola 9mm. E o que está acontecendo aqui? E o médico diz: é um menino, bota ele para fora. Carlos deu um passo, deu 2, deu 3, olhou para o menino, olhou para o enfermeiro, balançou a cabeça, olhou para mim na cama e disse: ei, doutor, eu quero voltar para Jesus. Aí o médico disse: tá bom, estou entendendo. Todo mundo se afasta da cama dele. Se é o teu Deus que me persegue há 22 anos, se é ele que lhe feriu e que é ele que quer lhe colocar de pé, que ele faça você pular daí agora. Mal ele fechou a boca, eu já estava correndo na enfermaria dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só que enquanto eu corria, Ismael entrou, subiu em cima da minha cama, abriu a Bíblia em Números capítulo 23, versículo 11, e começou a pregar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria o Senhor e não cumpriria. E fez um apelo. Já temos 2 almas. Onde está a terceira? De repente o doutor Luiz Carlos joga a prancheta em cima da cama, tira o anel de doutor do dedo e disse: eu estudei 30 anos para ser o que eu sou. E vem esse Deus e diz: pula, e o caba pula. Eu quero aceitar a ele. 37 homens aceitaram a Jesus naquela manhã. E eu pulando de um lado para o outro que nem bezerro novo. Ismael gritou: ei, crente, não sei o teu nome não, mas para de pular, venha cá, vamos orar para Jesus completar a obra e batizar com o Espírito Santo. E que ele começou a orar. Quem foi o primeiro a ser batizado? O doutor Luiz Carlos Bralem.